Bom, esse processo foi lento e doloroso. Porque sair do Brasil num consultório que estava dando certo. Exato. Foi deixar uma decisão que ninguém acreditava. Assim, eles falavam, por que vocês vão largar tudo agora que vocês chegaram nesse nível para começar do zero na Austrália? Mas a nossa motivação sempre foi a questão da segurança. Porque no Brasil, mesmo que você tenha aquela vida perfeita, você vive dentro daquela bolha, né? Assim, as crianças não podem sair na rua sozinhas, você vive naquele mundinho. Então a gente queria criar nossos filhos num lugar onde eles pudessem andar de ônibus sozinhos, quer ir pra praia sozinho, vai, entendeu? Ter essa vida que eles têm aqui, né? Segurança. Então essa foi a motivação. Mas foi muito maluco, assim, porque a gente teve que baixar o nível total, começar do zero, fazer as provas para poder pegar a qualificação para trabalhar aqui. E essas provas são dificílimas e custam muito caro, então esse processo é um processo bem difícil. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com um casal de dentistas aqui. Eles que são de Curitiba, vieram juntos e abriram um consultório aqui na Austrália, Vivaldi Smile Artisans, lá na Clarence Street. Muito bacana o consultório, viu? Parabéns. Obrigada. Muito moderno. Obrigado. Fez um scan 3D. Não foi aquele negócio que colocou na minha boca. Eu falei assim, gente, que negócio é esse? Já estava aparecendo na tela, meu dente. Eu falei assim, gente, que mundo que a gente tá. É tecnológico. A gente é uma clínica que não usa moldagem, aquela moldagem tradicional. Aquela que você nem morde, tem material para isso. De gesso. Eu lembro digital. que aqui no Brasil era assim, né? Eu nem lembro como que faz uma moldagem, eu acho. E vocês tiveram que se adaptar e atualizar, né? Vai aprendendo, né? As tecnologias estão sempre mudando na odontologia, evolve assim muito rápido. Então a gente vai aprendendo. Que incrível, muito, muito legal. Obrigado por terem vindo. Lá de Cremona. Um tempinho tá meio que chove, para, né? Esse frio. Mas eu queria agradecer de novo e conhecer um pouco melhor de vocês. Estamos aqui. Eu falei o nome de vocês, gente. Eu já comecei a puxar assunto, eu acho que não falei, né? Não, Patrícia e Gustavo Vivaldi, né? Tô todo empolgado. E contem um pouco da história de vocês, né? Vocês vieram juntos, conheceram na faculdade, como é que foi? Conhecemos na faculdade em 1999. Fizeram faculdade juntos. Começamos a namorar em 1999. E aí a gente se formou em 2001. E montamos nossa clínica no Brasil, recém-formados, com a cara e com a coragem. Lá em Curitiba, vocês estudaram em Curitiba. A gente fez a Universidade Federal, né, do Paraná, em Curitiba. Tá. E aí a gente se formou e abriu a clínica do zero. Começamos do zero, 2 recém-formados corajosos. Sem experiência nenhuma? Ou vocês tinham feito estágio? Zero. Não, sem experiência. Aí a gente começou a especializar, né? Logo em seguida que a gente se formou, a gente começou a especialização. Eu fiz a especialização em ortodontia. Terminei em 2003. Tá. E você fez... Eu fiz odontopediatria. Foi a minha primeira paixão, depois da faculdade, era atender criança. Eu amava essa área. Então, eu me especializei em odontopediatria. E aí, depois, conforme eu fui evoluindo na carreira, eu comecei a mudar um pouquinho o meu foco e me apaixonei muito pela estética. Então, hoje em dia, assim, é isso que eu mais faço. É a parte clínica geral, mas eu faço muita estética também. Qual que é a diferença de ortodontia? O que faz um ortodontista? Ortodontia é basicamente aparelho. Nossa, eu odiava usar aparelho. Então, mas agora as coisas mudaram. Então, é diferente, né? Faz um tempo. Então, desde 2003, basicamente, eu só faço ortodontia. Que Sério? É arrumar as mordidas, né? Deixar os dentes mais bonitos e tudo. Mas é isso que é a única coisa que eu faço, é a minha paixão. O resto, daí, de todo o restante da odontologia, a Patrícia toma conta. Que legal, mas hoje você falou que tá diferente, ainda tem aqueles aparelhos que é freio de burro, assim, que eu lembro que tinha uma menina no colégio que usava, todo mundo usava ela, coitada. Então, ainda existe, mas é completamente ultrapassado. Ah, é? Não há necessidade de usar um aparelho daquele mais. E muitos dos aparelhos que a gente usava mainstream naquela época, ou até um pouco tempo atrás, já nem existe a necessidade. Até aparelho fixo já... Nossa, eu usei por anos.
Eu usei por 3 anos, então todo mundo aqui... Eu usei por 7, minha adolescência inteira. Nossa, gente. Mas aparelho fixo, traumatizante. Eu acredito que vai ficar em desuso nos próximos 5 anos. É mesmo? Porque hoje eu já consigo tratar 100% dos meus casos usando Invisalign, que é aquele aparelho invisível, né? Gente... Tecnológico também, todo feito com o scan 3D, planejamento todo virtual, digital. Olha só. É outro nível. Eu usava o fixo, o móvel sempre sentava em cima e quebrava o negócio, o fixo quebrava o bracket. Era hoje não existe mais isso. Quer dizer, existe, né? Mas... Sim, é uma escolha, um pouco né? obsoleto. Ainda tem pessoas que optam, poucas pessoas optam. Mas é mais algo de longo prazo, né? Porque dependendo do caso, você não vai conseguir consertar a mordição da pessoa em 1 ano, 2 anos. Às vezes é coisa de 10 ou não? Estou viajando. Não. Eu acho assim, hoje em dia, passar de 2 anos é muito difícil. É mesmo? Com a tecnologia que a gente usa e tal. A maioria dos casos, dos casos difíceis, eu estou falando, sim, por volta de 1 ano e meio. Entendi. Olha só. Muito mais rápido do que a gente conseguia fazer antigamente. A tecnologia é completamente diferente. Sim. E o acesso que a gente tem à tecnologia aqui na Austrália é diferente também. A tecnologia aqui é mais avançada aqui no Brasil? Então, tudo mudou. Mesmo se você quiser tratar com um aparelho convencional, hoje os fios são diferentes, os brackets são diferentes. Entendi. Então, nesse lado até, os aparelhos são mais avançados do que eram antes. Mas com o advento agora dos alinhadores, tudo mudou. Então é bem mais avançado. É outro conforto também, porque sim, você né? tira, né? Você tira para comer, você tira para escovar, para passar fio dental. Nossa. Então não é que nem antigamente que você tinha aquela banda no teu dente, quando tirava a banda, o dente estava todo cariado. Quantas pessoas perderam um molar por causa da ortodontia, né? Nas épocas lá dos anos 80, 90, que foi quando eu fiz o meu. Mas hoje em dia o conforto do Invisalign é outro nível. Eu usei aparelho fixo por todo esse tempo. Depois, 11 anos atrás, o Gustavo fez Invisalign para mim. E é muito diferente. Eu posso falar por experiência própria, assim, que não tem comparação no conforto. Que legal. E para você, como é que foi tratar crianças? Porque é meio que dentista é meio que uma coisa traumatizante do período de trás. Você lembra só do barulho daquela broca? Isso. A criança já entrava em choque, né? Eu acho que é meio coisa de filme também, né? Tem, né? Ainda muitos adultos que são traumatizados, que têm medos de dentista. E muita gente chega para mim e fala mesmo assim... Odeio estar aqui, tenho medo, não gosto, não queria. E aí, aos poucos, você vai mostrando que não precisa ser uma experiência ruim, né? Traumatizante, você pode tratar a pessoa com gentileza, entendeu? Sim. E várias coisas assim que a gente oferece na clínica para ajudar nisso. Nós, como você viu, né, lá tem o Netflix na televisão no teto, verdade, com o Netflix headphone, no teto. Né? Você bota um noise cancelling lá na pessoa, ela não fica ouvindo aquele barulho desagradável. Nós temos o Happy Gas também na clínica. O que é esse Happy Gas? O Happy Gas óxido nitroso. Então, você dá uma sedação leve para o paciente. Ficar chapado. Para ficar ali tranquilo enquanto está fazendo o tratamento. E aí termina de tratar, você remove o nitrogênio, deixa só o oxigênio, o paciente volta ao normal em 5 minutos na hora. Olha então, só. é uma sedação que você faz durante o procedimento só e o paciente vai embora normal. Olha, então, são coisas que oferecem muito conforto. E pacientes que são previamente traumatizados... mas aí é quando a pessoa fala, né? E você percebe que tem essa coisa, assim. A gente sempre faz, né? Uma anamnese com o paciente para saber. E eles falam já na primeira visita. Eu morro de medo, sou traumatizado. O que você pode fazer para melhorar a minha experiência? Então, a gente oferece todas essas opções e esse conforto para fazer a melhor experiência possível. E aí vocês estudaram, abriram o consultório de vocês lá no Brasil. Isso. E como é que foi essa experiência? O consultório deu certo? Vocês fizeram a especialização, né? Ficaram quantos anos com o consultório? Como é que foi essa vivência lá no Brasil? Ficamos 12 anos, né? Tivemos consultório por 12 anos. No Brasil, o início foi difícil, porque nós éramos novos, recém-formados. Então, a gente começou atendendo convênio para poder criar uma clientela, mas...
graças a Deus, conseguimos evoluir e depois dos 12 anos, o nosso consultório era uma referência em Curitiba para estética e Invisalign. Porque o Gustavo foi uma das primeiras pessoas no Brasil a começar a oferecer Invisalign. Olha só que legal. Em Curitiba você foi o primeiro, né? Eu fui o primeiro a usar em grande escala, vamos dizer assim, que acreditei no sistema. Eu comecei a usar Invisalign em 2007. Era o que a gente chamava Invisalign 1.0 ainda. Né? 1.0. Naquela época... Foi um precursor. Tinha pouquíssimas pessoas fazendo Invisalign no Brasil. E eu comecei em 2007, daí a gente começou a fazer mais e mais. A ciência ao redor do Invisalign naquela época a gente não entendia muito ainda da mecânica, da diferença entre aparelho fixo, aparelho e esse novo tipo de tratamento. E quando chegou por volta de 2012, 2011, não foi 2012, eu estava entre os 10 maiores do Brasil. Olha que legal, parabéns. Mesmo vindo no Sul, que tem muito menos, vamos dizer assim, condições do que o poder aquisitivo comparado com São Paulo e Rio de Janeiro. Sim. E eu fui convidado para ir para a sede da Invisalign lá na Costa Rica, que é a sede de tecnologia. E lá eu conheci todos os outros grandes Invisalign providers do Brasil na época, né? Que todo mundo foi convidado para ir para lá. E a gente criou um grupo de estudo. E daí todo mundo começou a desenvolver e tal. E foi esse gancho da Invisalign que fez a minha vida aqui na Austrália, na verdade, muito mais fácil. Porque pela minha experiência... Porque é um diferencial ter essa especialização. Basicamente, o conhecimento que eu tinha quando eu cheguei aqui era tão bom ou maior do que a grande maioria dos ortodontistas daqui também. Então, isso me fez eu me diferenciar no mercado aqui da Austrália. Sim. Começou a abrir portas, né? Conhecer pessoas e tal. Que legal. Então, hoje, por exemplo, eu sou convidado para dar palestras. Eu tenho um business que eu faço mentoring, né? Mentoria para outros doutores. Eu ensino eles a usarem o Invisalign. Então, tudo isso, né? Essa foi a experiência que, no fim, ajudou a gente a chegar aqui, né? E como foi esse processo? Esse processo foi lento e doloroso. Porque sair do Brasil num consultório que estava dando certo. Exato. Foi deixar uma a família. decisão que ninguém acreditava. Assim, eles falavam, por que vocês vão largar tudo agora que vocês chegaram nesse nível para começar do zero na Austrália? Mas a nossa motivação sempre foi a questão da segurança. Porque no Brasil, mesmo que você tenha aquela vida perfeita, você vive dentro daquela bolha, né? E, assim, as crianças não podem sair na rua sozinhas, você vive naquele mundinho. Então, a gente queria criar nossos filhos num lugar onde eles pudessem andar de ônibus sozinhos, quer ir pra praia sozinho, vai, entendeu? Ter essa vida que eles têm aqui, né? Essa segurança. Então, essa foi a motivação. Mas foi muito maluco, assim, porque a gente teve que baixar o nível total, começar do zero, fazer as provas para poder pegar a qualificação para trabalhar aqui. E essas provas são dificílimas e custam muito caro, então esse processo é um processo bem difícil. Mas com muita dedicação, né? Chegamos lá, requer muito estudo para passar nessas provas. Foi em 2013, a gente mudou. 2013 vocês mudaram? Mudamos em 2013, em 2014... eu consegui pegar minha qualificação, graças a Deus, consegui passar nas provas de primeira, né? Tanto a teórica quanto a prática. Mas vocês vieram como estudantes? O Gustavo estava fazendo um MBA. Entendi, e você estava no visto dele. Para eu poder fazer a prova. Perfeito. Aí, na época, em 2014, a odontologia ainda estava na lista, né, das profissões em demanda. Então, quando eu passei na prova, peguei minha qualificação, já consegui pegar o PR. Olha só que legal. Assim. E aí, alguns meses depois, saiu da lista. Nunca mais voltou. Então, eu falo assim, era para ser. Porque foi no momento correto. Entendi. 2014. 2014. E hoje como é que tá essa demanda? Tá na lista alguma coisa assim? Não tá na lista mais. Mas as provas ainda existem, né? Você ainda pode validar o seu diploma e trabalhar aqui como dentista. Você só não consegue o PR. Assim, né? Mas talvez consiga um sponsor, alguma coisa assim do tipo. Não é tão fácil, eu acho, porque... Não acredito, mas daí, por algum outro motivo,
talvez você consiga, mas não para vir como dentista, acho que fechou a porta. Entendi. Porque já tem bastante agora, já não existe mais a necessidade, né, de vir dentistas de fora, porque eles abriram mais vagas nas universidades aqui, quando estava essa demanda, né? Então agora acho que eles estão já assim, não precisa mais. Entendi. Mas o processo ainda existe. Vocês já falavam inglês quando vieram para cá? Eu falava... Você veio fazendo MBA, né? Então, eu morei fora 2 anos. Eu morei na Austrália como intercambista. Que legal. Em 2005? Não, 95. Nossa, como eu tô velho. Eu morei na Tasmânia. Fiquei 1 ano aqui, daí voltei para o Brasil, daí fiz 2 anos de faculdade, daí fui morar nos Estados Unidos. Então, meu inglês era bem fortinho já. Tá, legal. O meu era meio fraquinho, mas a gente foi evoluindo aos poucos. Nunca me impediu. E foi a primeira vez que você morou fora do Brasil? Primeira vez que eu morei fora. E como é que foi esse choque? Foi um choque, porque culturalmente, né, é muito diferente. E como meu inglês não era muito bom também, então existe a dificuldade da língua, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa você não entende, mas você não quer ficar também toda hora perguntando de novo, né? Não dizer que não entendeu. Então, às vezes você finge que entende ou dá risada. Exatamente. Sei como é. Então, passei muito por isso e vou dizer, até hoje, fazem 9 anos que eu tô aqui. Se eu pego uma pessoa com aquele sotaque assim muito forte, às vezes eu ainda tenho dificuldade para entender. Então eu acho que assim, o inglês para mim sempre vai ser a segunda língua, nunca vai ser aquela coisa que sai natural, assim. Eu ainda tenho que pensar um pouco para falar, mas nunca me impediu de chegar onde eu precisava chegar. Mesmo os pacientes assim australianos, eles falam, nossa, teu inglês é muito claro, é muito fácil de entender. Mas às vezes tem palavra que eu não sei, aí eu uso outra palavra. E assim, a gente se vira, né? Que bacana. Problema. Mas aí quando vocês chegaram, vocês vieram financeiramente estruturados para ficar a família de vocês, morando junto. Vocês não tiveram que alugar casa, vocês chegaram a fazer algum... A gente alugou casa. A gente alugou casa. Mas aí vocês dividiram com outras pessoas? Não, a gente alugava para família. Em relação a trabalho, vocês sempre trabalharam numa clínica? Eu trabalhei como assistente, quando eu estava no processo de fazer a prova, e eu trabalhava como assistente. Porque você precisa de experiência aqui, né? E até para pegar a linguagem, a maneira como eles comunicam com o paciente, os materiais que eles usam. Tem algumas coisinhas que são um pouco diferentes assim do jeito que a gente faz no Brasil. Então, foi boa essa experiência, porque quando eu cheguei na minha prova, eu sabia qual era a expectativa deles em relação a certas perguntas, assim, sabe? O que usa para isso, o que usa para aquilo. Então, eu trabalhei por 6 meses como assistente, enquanto eu estava fazendo... 6 meses é o suficiente para validar o diploma? Para mim foi muito rápido. Porque você já tinha um background do Brasil, né? Bem Porque eu tinha 12 anos de experiência, né? Então, assim, para prova teórica, eu estudei mesmo muito. Por 3 meses, eu estudava 8 horas por dia. Eu ia para a biblioteca e eu li todos os livros recomendados pelo Australian Dental Council. Tudo que tinha que ler, eu li, tudo. Então, estudei muito, passei. E aí, já logo em seguida, isso foi em março de 2014. E aí, logo em seguida, eles me ofereceram já para fazer a prova prática em julho. Aí, eu já fiz e já passei também. Então, em praticamente 6 meses, eu estava já com a minha qualificação, com o meu registro e trabalhando. Foi muito rápido. Que legal. Que legal. E aí, o Gustavo fez a prova depois. E aí, também passou, pegou a qualificação dele. Em 2015. 2015, 2015. Mas aí, por exemplo, isso daí foi no início, né? Durante esse tempo, até vocês conseguirem abrir o consultório, o que vocês fizeram aqui na Austrália? Como eu te disse anteriormente, eu tinha conexão da Invisalign. Eu então, já ficava dando essas mentorias. Meio que com um emprego meio garantido. Meio que representante deles aqui. Por causa da minha experiência, eu conheci esse grupo de ortodontistas que são super fortes aqui na Austrália e eu comecei a ajudar os ortodontistas com o plano de tratamento digital. Entendi. E todo o tratamento hoje em dia a gente faz o plano digital antes, daí você faz a fabricação dos alinhadores e daí... Então eu ajudava eles de casa a fazer o plano de tratamento. Ao mesmo tempo, a Invisalign me botou em contato com
um grupo, né, de de educação, que era responsável pelo treinamento dos dentistas que queriam fazer Invisalign nas suas clínicas. Então, eu virei um dos mentores Olha que bacana. Que dava o treino. E daí, no meio de tudo isso, surgiu a oportunidade de eu fazer mentoria. Porque daí os doutores que eu estava treinando viravam para mim e falavam assim, se eu tiver um caso, você me ajuda? Eu ajudo. E daí surgiu o meu business. Que é um business fora da clínica, né? É um outro business separado. Que ele então, eu comecei com essa parte de educação. Que legal. E a adaptação de vocês aqui, ficar longe da família, como é que foi no início, assim? No início é bem difícil, né? Porque nós viemos com 2 crianças pequenas. O meu filho tinha 2 anos quando a gente mudou. Ele era bebê ainda. E a nossa mais velha tinha 7. E eles eram muito apegados com família, assim. Então, essa parte foi bem difícil. As saudades, né? E a vida que a gente tinha no Brasil, que era muito confortável, com ajuda dos pais, com ajuda em casa. Total. Porque a gente sempre trabalhou full time, né? No consultório. Então, tinha uma pessoa que ajudava em casa, que cozinhava, limpava. Chegou aqui, para mim, isso foi um choque cultural imenso, assim. Porque aí eu tive que aprender tudo, né? Tive que aprender a cozinhar, tive que aprender como é que limpa uma casa, que nunca tinha feito. Então, não era dona de casa. Não, sempre trabalhei, nunca tive tempo, nem vontade de cuidar de casa. E, então, essa parte, para mim, o choque foi forte, assim. Até hoje em dia, 9 anos depois, eu falo, queria tanto ter alguém me ajudando igual tinha no Brasil, sabe? A gente sente falta disso. Porque a vida continua sendo corrida, eu continuo trabalhando, mesmo tanto que eu trabalhava lá, e aí você chega em casa e tem, né, tudo ainda para fazer. O segundo turno. Segundo turno, com as crianças. Essa parte é bem puxada. Mas e aí vocês fizeram o que com o consultório lá no Brasil? Vocês venderam? A gente vendeu. Era o mesmo nome? Não. Era Viesi Vivaldi, odontologia especializada. A gente usava o meu sobrenome também, o meu Viesi. Vivaldi. Então era Viesi Vivaldi. Porque quando nós abrimos, a gente não era nem casado ainda, né? A gente era namorado quando a gente abriu o consultório. Vocês namoraram a faculdade inteira? Namoramos praticamente, né? Desde o segundo ano. Na metade do segundo ano a gente começou aí se conheceram? Apaixonou. Sorriso, assim. Eu era o veterano dela. Ele era quando veterano. As bichetes geralmente gostam dos veteranos, né? Aí eu fui passar um ano nos Estados Unidos. Quando eu voltei na sala dela. Entendi. Ela lembrava de mim, eu não lembrava dela. A primeira coisa que quem faz ortodontia, tá certo? Isso, tá certo. A primeira coisa que a pessoa olha são os dentes. Fala assim, nossa, que sorriso bonito. Sempre. Eu olho bastante, a gente sempre olha. Repara. Se tiver uma mancha assim, fala assim, tá faltando. Mancha é mais com ela. O meu é se tá alinhado ou não. Se tá tudo alinhado. Entendi. Mas tem várias especializações também, né? Além dessas duas. Tem coisas que vocês não conseguem fazer por não ter essa especialização. Tem coisas que a gente não gosta de fazer, né? Então, a parte cirúrgica, nenhum de nós dois curte muito. Então, tipo canal? Cirurgia de siso, canal não é cirurgia? Implante. Não, canal eu faço canal. Pô, eu fiz siso. Siso é traumatizante. Siso e implante, basicamente, são as duas coisas que a gente não faz. Eu tirei os 4 no mesmo dia, não recomendo. Eu fiz o mesmo. Então, basicamente isso, né? Que a gente não oferece na clínica, o resto a gente faz tudo. Que legal. Hoje... que você já tem essa experiência aqui na Austrália, né? Você trabalhou em outras clínicas, além dessa que você fez 6 meses? Trabalhei, sim. Bom, tudo isso que eu te contei aconteceu em Adelaide, não era aqui em Sydney. Não era? A gente mudou para Adelaide. Nós chegamos na Austrália em Adelaide, ficamos lá por 4 anos. Então, 4 anos, lá eu trabalhei como assistente, né? E depois que eu peguei a minha qualificação, eu consegui um trabalho numa clínica muito bacana lá, onde eu ganhei muita experiência. Foi onde eu aprendi a trabalhar com o sistema digital, e todo o workflow que eles têm aqui na Austrália, sabe? Que é muito diferente do Brasil. Assim, acho que às vezes no Brasil a gente não trata tanto a nossa clínica como um business, sabe? É mais...
Mais familiar? É mais familiar. Entendi. Aqui é muito focado no business. Então, trabalhei lá, ganhei muita experiência. E aí, quando a gente mudou aqui para Sydney, que foi em 2017, aí eu trabalhei em outras clínicas também. Trabalhei em Lane Cove, trabalhei em Bondi. E aí até abri a nossa. Estava trabalhando como, chama associate dentist, né? Você é um associado na clínica de alguém, basicamente. Mas aí vocês vieram do Brasil pensando em abrir uma clínica aqui já? Já tinha essa ideia de lá? Ou... essa ideia nunca saiu da minha cabeça, né? A Patrícia não queria muito no começo. Eu sou mais medrosa, ele mais aventureiro. Mas a gente no começo, a gente, lógico, tinha o receio, né? Porque é muito investimento para montar uma clínica. Os valores dos equipamentos é estratosférico. Então, tem sempre aquele receio de você começar. A gente não entendia muito como que funcionava, mas daí a gente foi trabalhando em outros lugares. Eu trabalhei aqui em Sydney. A gente veio para Sydney por causa de uma oportunidade que eu tive. Foi por causa do trabalho, entendi. Eu trabalhei numa das maiores clínicas de ortodontia aqui. Então, fiquei lá 4 anos. Então, você aprende muito do business, do lado. Como gerenciar, né? Como crescer, como você criar o patient experience, né? Enxergar, na verdade... Toda a experiência do cliente, né? Do cliente, como ele vai chegar até você, como ele vai ser tratado, como ele vai sair... levar ele ou conduzir toda a experiência para que a experiência seja... O pós também, como ele recomenda, né? Para recomendar. A recomendação boca a boca é absurda, né? Então, quando foi nessa época, quando daí veio o Covid e tal, todas essas coisas. E a gente já estava com muita experiência. E hoje em dia, assim, não tem muita gente que tem a experiência que a gente tem aqui. E a qualidade de serviço que a gente oferece. E quando deu o Covid, todo mundo meio lá incerto, eu falei assim, não, é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. E aí a gente achou o local, né? Você já aquele foi lá, aquele lugar é perfeito. Aquele prédio lá é absurdo. O ARC. Então, quando a gente viu a oportunidade de pegar aquele local, aí eu falei pro Gustavo, sabe quando você tem aquele sentimento assim que você fala, é esse, é agora e é esse lugar. Foi amor à primeira vista. O que era lá antes? Lá era um consultório? Bar. Era um bar? Não tinha nada a ver. Era uma... confeitaria não, uma delicatessen. Era um restaurante. Só que no meio do Covid, eu achei esse lugar no meio do Covid. Tava tudo fechado, tudo... Aquele desespero. A cidade não tinha uma alma viva. E eu comecei a andar pela cidade e comecei a ligar para os real estates para ver. E daí... Eu andei na Clarence, daí tinha mais outros, daí a gente ligou pro Vocês queriam ao redor da City. Tá. E daí ele falou, tem esse lugar, é assim, o dono do lugar é o Crown Casinos, né? Ele falou assim... é by Crown, né? É verdade, faz sentido. O real estate falou assim, olha, eles não estão interessados em quanto que eles vão ganhar ou quanto não. Eles querem alguém para ficar longo term, né? Então, você nunca vai achar na vida uma outra oportunidade que nem essa. Daí a gente começou a conversar, beleza. E eles estavam procurando um business que fosse assim high-end também, né? Sempre essa foi a nossa proposta, né? De montar um negócio bacana, tecnológico, porque tem a ver também com eles não deixariam montar qualquer coisa ali, né? E eles só deixaram, na verdade, você tem abrir um boteco lá. Você tem que fazer uma aplicação para falar o que você vai oferecer e o padrão das coisas. Então, assim, até o padrão de acabamento da clínica. Então, vocês tinham que ter meio que umas fotos 3D, assim, de um arquiteto. A gente teve que mostrar o projeto para eles aprovarem. Porque é tudo high-end que eles querem ali, né? Então, foi um processo, mas daí... Foi um processo, Mas aí, por exemplo, não é que nem alugar uma casa aqui, né? Que você dá o bond de 4 semanas, mais 2 semanas de aluguel, né? Qual upfront é o bonde do... Aliás, o bonde e o aluguel do estabelecimento? 4 semanas também. 4 semanas de bonde. Não, 4 meses, né? 4 meses de bonde.
E aí o aluguel também você tem que pagar antecipado? Não. Você paga um antes, né? Entendi. E aí sempre pro rata, né, que eles falam, né? E aí todo investimento no lugar, era um restaurante antes, vocês falaram, para transformar no consultório, acho que não é um investimento barato, né? Porque tem que demolir um monte de coisa. Eles entregaram o negócio vazio, né? Eles demoliram tudo. Eles fizeram a demolição. Sempre o dono do imóvel, ele te entrega o que eles chamam de empty shell. Então é um negócio completamente vazio. É o galpão, assim, basicamente. E aí a gente pegou, né, a empresa que fez todo o projeto e aí eles executaram. Então, e aí sempre o Crown tendo que aprovar. Entendi. Então toda a pilastra que você constrói lá tem que ter o aval deles. Caramba. Inclusive detalhes de acabamento, assim, aquele teto que você vê lá, teve que ser TV colocado, porque não a TV do teto, o teto da entrada, que tem todo um acabamento na recepção. Foi uma demanda deles, que eles queriam que o teto tivesse uma coisa diferente. Uma feature. Entendi. Aquele corredor, que tem aquele painel de madeira também, foi uma das imposições deles. Não sabia. Mas, no fim das contas, tudo que ficou eles incrível, né? colocaram como requerimento, assim, ficou muito bonito. Quanto tempo que levou todo esse processo? Eu comecei a negociar o lugar em agosto de 2021. Quase um ano. Quase um ano. Para eu conseguir assinar os papéis, isso foi até setembro. Isso até que foi, pensando bem, foi rápido. A primeira etapa, né? A demolição demorou muito. Daí eles prometeram que iam entregar um lugar demolido para gente final de outubro. Eles entregaram final de março. Final de março. Eles demoraram meses com essa demolição. Eu não sei por que demorou tanto. Meu Deus. E daí de março até junho. Março até junho foi a construção. Primeiro de abril, mais ou menos. Até junho foi... E a abertura foi agora, então foi em junho. Primeira semana de junho. Faz um mês e meio que a gente tá lá. Nossa, olha que legal, porque o Thiago, ele veio aqui, né? E ele veio participar de um podcast, falar sobre a vida de labor. Ele e mais outros convidados. Aí eu parei e falei assim, pô, Thiago, tá com um sorriso bonito, né? Tá com um sorriso claro, tá? E aí ele comentou que fez tinha feito um tratamento e tal. Eu falei assim, pô, depois eu entrei em contato com ele e falei assim, me manda um contato. Ele mandou o seu contato. E eu não conhecia, porque eu já tinha ido naquele prédio várias vezes. Sim. Mas eu atendi o Thiago em outro lugar. Foi antes de eu mudar pra lá. Eu atendi ele na clínica de Bondi, onde eu atendi. Entendi. E como é que foi esse início para vocês? Prospecção de cliente? Você conseguiu trazer alguns clientes? Sim. Divulgou na comunidade brasileira? Ou vocês ou divulgaram entre gringos? Não sei qual grupo de amigos vocês são mais envolvidos. Como é que funcionou esse começo para vocês? Ainda está no começo, fantástica, né? Eu tenho que dizer estão começando aí. A comunidade brasileira é incrível. Fantástica, incrível. Porque como a gente já está aqui há 5 anos, a gente já tem uma base de pacientes grande onde atendia, né, nas outras clínicas. E dentro dessa base de paciente, muitos pacientes brasileiros, porque o boca a boca dentro da comunidade, você sabe como é que é, né? Você perguntou para o Thiago. Sim. Assim, outras pessoas também. Vê alguém que fez um tratamento, que gostou, e essa pessoa recomenda. Então, eu abri o consultório com agenda cheia desses pacientes que já eram meus pacientes. A gente colocou uma promoção também da questão do clareamento, tudo, né, para esses pacientes que estariam iniciando na clínica nova. E bombou, ficou cheio. Foi incrível. Assim, quando eu falo para as pessoas que a gente abriu um consultório com agenda cheia, desde a primeira semana, ninguém acredita. É surreal. Que legal. Mas e aí vocês já começaram com aquele time que vocês têm hoje? Com a recepcionista? A recepcionista já estava trabalhando comigo antes. Entendi. E a dona... A dona, ela trabalhava comigo em Lane Cove, a gente se conheceu lá, ela era minha assistente lá, mas ela saiu e ela estava trabalhando em outro lugar, mas ela falou, quando você abrir a tua clínica, eu vou com você. E ela é minha parceira, assim, ali toda vez que você for lá, você vai ver a dona do meu lado. Ela é a minha fiel escudeira. Que é a que estava do seu lado quando eu fui lá. Quando você foi lá, E aí o Gustavo tem 2 outras assistentes que meio que revezam. E essa segunda menina
ajuda ele, às vezes me ajuda, mas ajuda na recepção também. Então, uma pessoa que faz um pouco de tudo, assim. Então, no momento, nós temos quatro pessoas no nosso time. Que legal. E vocês já pensam em expandir algo do tipo? Ou está muito cedo para isso? Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar procurando mais pessoas para o nosso time. A gente tem possibilidade de crescer e estamos crescendo, graças a Deus, bem rápido. Né? Então, é só questão de montar um time bem bacana e continuar crescendo. Nós montamos o consultório já inicialmente com 3 salas, né, montadas, que é uma de capacidade sua, total. Uma sua. E uma sobrando, assim, né? Então, Entendi. é essa sala que a gente usa, por exemplo, para fazer scan ou para fazer clareamento. Entendi. Mas poderia potencialmente ser uma sala para ter algum outro profissional trabalhando, futuramente talvez um higienista ou algum outro dentista. Mas achar essa pessoa perfeita que se enquadre dentro do perfil, né, que vai blend in, vamos dizer, com a nossa filosofia desse atendimento, do assim, tipo, super, super alto padrão que a gente quer oferecer. Qual que é a diferença de um assistente e de um dentista? Às vezes é a validação de por exemplo, que quando você chegou como assistente. Sim. Mas você poderia tranquilamente atuar como uma dentista? Não, antes de fazer a prova, não. Então essa certificação. Você tem que ter a qualificação. Isso, Entendi. Tem muitos dentistas de overseas, né, do mundo inteiro, que estão aqui na Austrália e trabalham como assistentes. Alguns tentando fazer a prova, ainda não passaram. Outros nem sequer querem fazer prova mais, porque o processo é muito complicado e eles estão felizes trabalhando como auxiliar, né, numa clínica. Às vezes, pessoas que trabalham como assistente ali na cadeira, outras trabalham como recepcionista, outras trabalham como treatment coordinator, que eles falam, então explicando o tratamento para paciente. Então, tem oportunidades para dentistas de overseas trabalharem dentro da clínica odontológica como auxiliar, né, no processo, assim, mas começar não como assim, dentista. Né? Até essa não pode validação, atender um né? paciente, deve ser bem específica a prova, né? A prova é bem específica e bem difícil. Tem a ver com a sua especialização? Se você ou é uma prova geral? Prova geral. Uma prova geral. E aí, se você passa e, por exemplo, você quer se especializar em ortodontia, você tem que fazer uma outra prova? Ou não necessariamente? Essa prova não existe. Não existe essa prova. Entendi. Então, se você passou na prova geral, você pode atuar como que você está geral. Capacitado a fazer. Isso. Que legal. Uma dúvida que eu tenho em relação aos clientes de vocês. É mais brasileiro, mais gringo, meio a meio? Acho que é mais ou menos meio a meio, né? Eu vou dizer que os meus, provavelmente mais gringos. Acho que eu tenho mais os meus é mais, talvez um pouco mais brasileiros. Então, somando os nossos, dá meio a meio. E tem alguma diferença, assim? O pessoal vai no dentista com a frequência que precisa ir ou vai quando já está tudo cagado, assim? Assim, putz, eu tô com uma dor de dente aqui gigantesca porque a última vez que eu fui no dentista foi 20 anos atrás. Os dentes caindo, alguma coisa assim. Tem essa diferença de cuidado? Eu acho que o brasileiro é mais focado na estética. Os australianos não são tão assim focados na estética como o brasileiro, que quer, né, ter o dente retinho, o dente branquinho. Mas também acho que está mudando um pouco agora. As pessoas, acho que por causa do social media, sabe? Existe muito essa coisa das pessoas lá postando as fotos com o sorriso branco, com as veneers, né? Então, está criando um pouco mais dessa consciência, assim, das pessoas quererem dente bonito. Mas não, acho que fora isso não tem tanta diferença, não. Então é tranquilo para vocês. Para vocês tanto faz se o cliente é brasileiro ou gringo. O tratamento tem um tratamento mais o jeito que você trata o cliente. O brasileiro geralmente é mais acaba criando uma relação um pouco mais próxima, eu acho, com o brasileiro, né? Sim. Em função de gringo você é mais falar frio, a mesma assim, língua. Às vezes. O brasileiro você sabe, né? É um povo mais caloroso, assim. Então, nossa, eu tenho pacientes que estão comigo aqui há 5 anos e
foi numa clínica, depois eu mudei de clínica, foi na outra clínica, depois eu mudei, tem pessoas que já me viram então, em 5 clínicas diferentes, mas elas são fiéis, elas me seguem. Então isso é muito legal, assim, muito gratificante, porque você sabe que aquela pessoa confia em você, no seu trabalho, né? E não vai ver outra pessoa, independente do lugar, ela vai fazer o esforço de... até por isso a City foi, assim, o lugar de escolha, porque a gente sabe que tem pessoas, né, de vários lugares, sim. Então o acesso à City ali é muito fácil. É ótimo. Pertinho ali da Wynyard, dá para vir de ônibus, de trem. Então, muito boa. É conveniente. Muito boa. E qual tem sido o maior desafio para vocês nesse começo? Assim, conciliar tudo ou administrar um business que vocês... Eu tinha experiência do Brasil, mas tem... Bem diferente. Mas Bem diferente, Eu acho que a dificuldade é que os dias não são longos o suficiente. É mesmo. Vocês trabalham em relação aos clientes? Não, é de tudo que tem. Porque eu ainda tenho o meu business... a mentoria. Então, sim. Eu estou trabalhando 20 horas por dia. Sério? 5 da manhã para começar os trabalhos. Até e ainda vem podcast. Né? Pessoal, é importante. Então, porque agora a gente está treinando a equipe, né? Até a gente sim, é que o começo geralmente é assim, né? Vai pegando forma, pegando a manha também das coisas. Porque até para a gente poder delegar, né? O que a gente quer que cada um faça. Então, ainda está nesse processo, assim, de aprendizado mesmo, de criar uma logística, criar todos os protocolos de como que as coisas vão funcionar, quem faz o quê, né? Quem é responsável por o quê. E até nós mesmos ainda estamos aprendendo certas coisas, né? De toda essa tecnologia, equipamento. Sempre tem uma coisinha que você ainda precisa pegar. Então, esse começo é bem, bem overwhelming. Essas primeiras semanas foram bem... desafiadoras, estressantes, porque você não quer que teu cliente chegue lá e ele vai perceber que, né, essa pessoa tá bagunçado o negócio. Não, a gente quer que a experiência seja impecável. Então isso coloca uma pressão muito grande em cima da gente também. Mas graças a Deus o feedback dos pacientes tem sido excelente, bom, muito bom, todo mundo falando que lugar lindo, como a staff é muito atenciosa, né? Desde ali da recepção, modelo, da staff é só modelo lá. Eu vou voltar lá. Assim, vim dar um oi aqui. Tem que ser nos dias que o Gustavo tá lá. É porque ela é sua assistente? Ela é minha assistente. Depois você me passa schedule. Ela vai embora em dezembro, só avisando. É mentira. Vai pra onde? Pra Nova Zelândia. Não acredito. Não chore. Eu vou superar. Mas, pô, que legal. E como é que vocês estão fazendo em casa assim, com 2 crianças? Bom, agora eles já são maiorzinhos, né? Então o mais novo vai fazer 11 e a mais velha já tem 16. Vocês têm noção que já passou assim? Passou assim. Muito rápido. No piscar de olhos. Doideira, né? Doideira. E eles são crianças ótimas, independentes, eles entendem que a gente não está lá disponível por um motivo maior, né? Sim. Que nós estamos aqui tentando criar um patrimônio que vai ser deles, né? Sim, com certeza. Então, eles são, assim, eles suportam mesmo, assim, o fato da gente estar fazendo isso e ajudam dentro do possível. E os 2 são super bonitinhos, vão bem na escola, sabe? Não é aquela criança que você tem que ficar em cima, assim. Então, temos sorte, né, que nossos filhos realmente permitem que a gente possa se dedicar ao business sem ter que estar... também assim, se culpando tanto, né? Lógico, a gente sempre se culpa, porque gostaria de poder estar mais presente, mas quando você vê assim o big picture, que tudo está fluindo bem e, né, não tem problema nenhum em casa, eu acho que as coisas estão dando certo. Tá dando certo. Que legal. Eu ia fazer uma pergunta em relação a... mudando um pouco de assunto, essa questão de família, como é que foi criar os seus filhos aqui na Austrália? Vocês acham que foi uma decisão correta? Hoje vocês olham para eles e falam assim, não, a gente fez certo, e eles falam inglês, falam português, como é que é esse relacionamento? Decisão correta 100%, né? 100%. Para a vida deles, assim, a decisão de mudar para cá, a gente 100%. Vê a diferença da mentalidade deles comparado com
Algumas crianças no Brasil. Adolescentes, né? Porque aqui o que a gente percebe é que, pelo menos essa é a nossa visão, eles são muito mais preparados a pensar por si só, a entender a realidade que está acontecendo no mundo. Entendi. E a tirar as conclusões, e a tirar a própria opinião, né? Mesmo. Por exemplo, a gente tem praticamente 2 ativistas em casa. Né? Eles, Nossa. Minha filha é vegetariana. Desde os 10 anos de idade, ela decidiu que não come carne. Isso aqui é muito comum. Mas eles, assim, é muito forte não é só ela, assim, acho que é o grupo ao redor, assim, essa faixa os amigos. Eles sabem tudo que está acontecendo com o planeta, sabem tudo que está acontecendo de desigualdade social e tudo. Então, eles têm uma visão muito mais globalizada da situação. É muito legal isso. Mas você acha que tem a ver com a escola? Acho que tem a ver com o país. Eu acho que a informação tá para eles. E no Brasil, eu acho que o pessoal é meio... Então, o pessoal com a peneira, assim, sabe? Não quer enxergar. Entendi. Então, há 3 anos atrás, quando a gente foi a última vez para o Brasil, a minha filha, que ela tinha 13. Ela ficou absurdamente indignada, apavorada, né? porque ninguém sabia que tinha climate change no Brasil. Aquecimento global no Brasil, há 3 anos atrás, não se falava nisso. Né? Não sei como é que está agora. Completamente abismada, assim, como é que e começou a brigar com todo mundo. Sério? Porque aqui eles sabem muito bem que o planeta que eles vão herdar depende do que está acontecendo agora. Né? Que aconteceu já, né? Enfim, várias... Então, assim, nesse lado, né, 100% a gente fez a opção certa. Eles são a liberdade que eles têm, né? Eles vêm e vão, eles andam para a escola sozinhos, voltam para casa sozinhos, se viram. Se a gente precisar sair, eles ficam em casa. A gente não tem medo de deixar eles em casa sozinhos. Sim, é uma liberdade que no Brasil não tem como. Mesmo Curitiba, difícil, né? que é uma cidade bacana, a gente morava num bairro bom, num lugar bom, a gente não poderia deixar eles irem andando sozinhos ali de um lugar para o outro. Porque você sabe o perigo. Sim. Eu fui assaltada, né? Algumas vezes, ou quase assaltada, outras vezes, porque já tinha aprendido a estar sempre olhando. Aí as táticas, né? Você vai aprendendo isso no Brasil. Então, assim, eles aqui estão crescendo nesse mundo que... E para ser independentes, né? Aqui é muito comum o adolescente ele sair de casa, sei lá, com uns 18, 19 anos, né? Vai para a faculdade e já sai de casa. Vocês já estão se preparando para isso? Já tem essas conversas lá em casa? Já. Ela sabe o que quer fazer? Já... Ainda não, mas ela sabe que provavelmente ela quer sair de casa. Ela quer sair de casa? Ela quer ser independente. Tem que deixar, né? Tem que mundo, né? Não tem como querer ficar embaixo da asa para sempre. É difícil, né? Porque são realidades totalmente diferentes. E é outra coisa, né? Eles se criando aqui, com a educação daqui, eles são cidadãos do mundo, né? Então não tem barreiras. Eu quero estudar lá em quero fazer faculdade na Europa. YZ, eles vão e não tem problema nenhum. Não tem problema de língua, não tem problema de passaporte, não tem problema de nada, né? Então é muito mais fácil para eles andarem por aí, né? Então... Que bacana. Eu não tenho filho, mas eu imagino como é. Talvez isso no futuro a gente conversa sobre isso. Assim, a gente fala, né, que nós sacrificamos uma vida perfeita, né, entre aspas, que a gente tinha no Brasil para começar tudo de novo, mas por eles... Vocês fizeram isso por conta dos filhos? Como é que foi esse reinício assim, de voltar a trabalhar como assistente ou num país novo? Foi muito complicado para vocês? Vocês pensaram em voltar em algum momento, jogar tudo pro alto assim? Foi. Para mim teve vários momentos que eu passei por muitos baixos assim, que eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu tinha uma vida tão boa. O que eu tô fazendo aqui? Me sujeitando, sabe? Sendo que não ia valer a pena. Não
não é todo mundo que te trata bem, não é todo mundo que vê teu valor, né? E total. Às vezes, muito pelo contrário, as pessoas se sentem ameaçadas, de certa forma, pela tua capacidade, e aí elas tentam te botar para baixo. Então, isso aconteceu comigo, assim, algumas vezes, da pessoa querer, sabe, me fazer me sentir mal, me colocar para baixo por insegurança própria. Hoje eu consigo enxergar. Mas na época, eu sei quantas lágrimas eu chorei por causa disso. E o arrependimento que me passava na cabeça, assim, por que eu fiz isso? Que depois que a gente vendeu nossa clínica lá, não é nem que, se eu quisesse voltar, daí eu ia ter que voltar e começar do zero no Brasil, o que é pior ainda, né? Porque lá é tudo mais difícil. Então, chegou num momento que era um caminho que era sem volta. Então, é superar as dificuldades e toca o barco, vai. Que legal. Agora, quando vocês abriram a clínica, você falou dos equipamentos, Gustavo. Esses equipamentos são seus? Você aluga eles? Como é que funciona? São nossos. A gente comprou tudo. E, então, aí, por exemplo, se por acaso decidir fechar a clínica, vocês vão ter que vender para uma outra clínica. É assim que funciona. Geralmente quando vende a clínica, né? Vende o business. Tudo, Entendi. Porque é o que mais tem custo lá, né? Eu imagino. O custo de equipamento. Mais ou menos meio a meio, né? Meio. Que foi o custo para montar o lugar. Montar o lugar também é bem... Contando tudo é meio. Meio. Mas valeu a pena. Ficou show de bola. E a gente fez um aluguel lá de 14 anos nessa localidade, né? Então, a gente sabe que pelo menos por 14 anos nós estamos seguros ali. E férias, gente? Eu tô precisando. Vocês lembram a última vez que vocês... Quando é que foi a última vez que vocês foram pro Brasil? Foi antes da clínica, obviamente, COVID, né? Foi em 2019 que a gente foi passar o Natal lá. Foi a última vez. 3 anos quase. E tem planos? Agora não. Agora se dedicar também, né? Também. Daqui, né? Agora tem que se dedicar ao business. Esse é o nosso terceiro baby. Né? E é o que dá mais trabalho. Porque os outros 2 ainda precisam da gente também, né? Não Sim. é? Mas vale a pena. Pelo que eu ouvi também, não só do Thiago e outras pessoas, e eu digo por experiência própria também, eu achei incrível. O que hoje o pessoal vai mais na clínica para buscar? É a questão do clareamento, que tem a promoção? Ou, enfim, um check-up geral? Vocês têm uma demanda mais alta de algum procedimento? Como é que funciona? Tem duas... eu acho que no lado da clínica geral, o check-up, a limpeza e o clareamento está atraindo bastante pessoas, né? Sim. E no lado da ortodontia, a questão do Invisalign, né? Do aparelho invisível. Que agora eu vou procurar esse negócio no Google. Com a Winter Promotion, né? Que a gente tem, que está o tratamento com Invisalign com até $1.000 de desconto. Então tem bastante gente vindo. Essas promoções que vocês estão é agora do inverno. É do season, né? Porque a clínica, o tema da clínica é os 4 seasons do Vivaldi, né? Então, não sei se você reparou que cada sala tem uma é winter, uma é summer, autumn and spring. Eu não sabia. Que eu fui em uma sala só. Você foi na minha sala, que é normalmente onde eu atendo é winter. Então, a gente tá agora fazendo essa promoção do inverno, que termina em agosto. Então, tem todo um conceito. Todo um conceito. Olha só. Então, é isso, que é os pacientes novos que vêm para check-up, limpeza, ganham o clareamento caseiro, que normalmente custa $400, né? Então, é um super... É um super bônus. E a questão da Winter Promo dele, que é até $1.000 de desconto no Invisalign. Aí, quando mudar a estação, a gente vai criar uma promoção diferente. Estamos pensando ainda no que vai ser, mas quando começar o Spring, né? Não, é primavera, né? Eu tô viajando. Vai começar o Spring, daí vai ter uma promoção diferente. Aceitamos sugestões. Olha só. O que o pessoal gostaria que a gente colocasse na promoção? Que legal. O Instagram de vocês está sendo criado ainda, né? O oficial da clínica está sendo criado e a gente tem os nossos pessoais. Né? Hoje vocês fazem todo o anúncio de vocês é orgânico ou vocês fazem algum anúncio pago da clínica? Da clínica a gente ainda não começou a fazer, porque o Instagram ainda está em processo de criação. E mesmo assim está com a agenda lotada.
Mesmo o nosso website ainda tá... Tá um temporário, por enquanto. É um website temporário. O website novo deve ficar pronto aí semana que vem. Aí que a gente vai poder começar a fazer, né, a promoção no Google e tudo. Então, o que está vindo agora realmente é o orgânico. É do boca a boca, é dentro da comunidade, são pacientes existentes que já nos viram em outros lugares e estão nos seguindo para lá. Muitas pessoas que passam na frente da clínica ou que moram nos prédios ali na região estão vindo. Essa semana a gente atendeu 4 pacientes novos ali que moram por ali, walk-in. Então, assim, né? Muita gratidão mesmo por estar tendo tantas fontes diferentes de paciente que está mantendo a clínica busy já desde o começo. Que legal. Queria fazer uma pergunta para você, Patrícia, sobre clareamento. Eu acho que com esse advento dos anúncios pagos, você começa a ver um monte de coisa, um monte de procedimento na internet. Se você segue esse tipo de conteúdo, né, aí de clareamento, aí você tem aquela pasta com charcoal, com carvão, que tinha aquelas as fitinhas que você colocava em casa, todos os tratamentos, né, que você vê uma pessoa com dente amarelo e depois de 7 dias a pessoa tá com um dente mais branco que essa mesa. Inclusive eu comprei um negócio aqui, ó. Esse daqui, ó. Eu não sei se você viu esse daqui. É ultrassônico. Falou com uma voz de... Que aí eu lembro do anúncio, era a pessoa limpando um ovo de codorna, assim, que era amarelo, e o ovo de codorna fica branquinho. Aí eu acabei... Tentei. Funcionou? Não. Tanto que eu fui fazer o clareamento lá com você. Não preciso fazer, inclusive. Mas isso daí é para... O que é? Má fé, às vezes? Ou às vezes algumas coisas até funcionam? As pastas de dentes que você vê... O que você recomenda para quem realmente quer clarear? Olha, essas coisas que você compra em farmácia ou a pasta de dente clareadora não vai funcionar igual um procedimento profissional. Porque o clareamento, como é que funciona? É como se fosse descoloração do cabelo, por exemplo. É o produto que tem que ficar em contato para fazer o bleaching, né? É peróxido de hidrogênio, a mesma coisa que você usa para clarear o cabelo, você usa para clarear o dente. Sim, não adianta fazer bochecha com cândida. Não, então é uma concentração específica que tem que ficar em contato com os dentes por um tempo específico. Entendi. Então, por exemplo, o produto do clareamento caseiro que você recebeu, ele tem que ficar em contato com os dentes por meia hora. Existe um outro tipo de produto que é o que é para dormir, tem que ficar em contato com os dentes por 8 horas. Então, cada produto atua de uma maneira diferente e vai funcionar se for utilizado da maneira correta. Perfeito. O clareamento que a gente faz em chair, né, no consultório, é um produto numa concentração super alta. A ponto que a gente tem que proteger a gengiva, o lábio, a bochecha, porque esse produto não pode tocar nos tecidos moles, porque ele queima. É? Então, tudo tem que ser feito dentro dos protocolos, com cuidado, com proteção, com recomendação profissional, né? Então, esses produtos que você compra assim e usa de qualquer jeito, a concentração deles é muito baixinha. Porque é justamente para não causar problemas. Sim, né? Perfeito. Se eles venderem um negócio numa concentração alta e a pessoa usar da maneira errada... um monte de multa. Exato. Então, assim, não vai funcionar. Né? Charcoal, na verdade, mancha, né? É preto, é escuro. Se você tiver uma restauração no dente, por exemplo, uma resina, você vai botar uma pasta de charcoal em cima, a tua resina vai ficar preta. Sério? Ao invés de clarear, vai piorar o problema. Mas tudo é marketing, né? Essas empresas, elas querem vender e querem vender em massa. Então, hoje em dia, essa divulgação em social media, né? As pessoas acabam caindo, né? E comprando. E você compra, não funciona, vai fazer o quê? Cair, então, no golpe. Gastou dinheiro à toa. Foi um dos que... Pretty much. Tá bom, o ultrassom que a gente usa, né? Profissional. Ele esquenta. Porque a vibração dele é muito forte, ele esquenta. Sim. Então, tanto que funciona com água para refrigerar, né? Esses que você comprou, que é para ser um ultrassom, mas ele é muito fraquinho, porque não pode esquentar. Aí não esquenta, mas também não serve para nada, então, esse negócio aí. Nem de decoração serve também, né? Não. Não. Tá serve bom, com então. peso, talvez.
Nem isso, é levinho o negócio aqui, ó. Tudo bem. Se alguém quiser, me avisa, viu? Eu tentei usar uma vez e desisti. Mas acontece. Eu tenho uma pergunta aqui além dessa do clareamento, que eu recebi também, eu tenho uma do Pila, que é um brother meu, e ele falou assim, se os mordedores bocais para evitar o ronco funcionam e se não prejudicam a mordida. Como é que... É uma pergunta que é comum? Eu não... Ou seja, o Pila ronca. Então, eles funcionam, porque ajuda a abrir... não funciona para todas as pessoas, mas o mecanismo é que abre as vias aéreas. Então, entra mais ar, a pessoa ronca menos. Tá? Mas segura a mandíbula para frente. Tá? E a musculatura tenta trazer essa mandíbula para a posição, então durante a noite vai ter forças atuando nos seus dentes. Então, muda a mordida. Muda a mordida? Então, isso é uma coisa que as pessoas geralmente não falam, né? Então, com o passar do tempo, existe uma mudança na mordida. Tem alguns tipos de aparelhos que são melhores que outros nesse sentido. Mas é muito comum uma pessoa que está usando há longo tempo tem que acabar usando aparelho para Sério, por conta disso, e às vezes nem sabe o que é. Olha só. E os dentistas não falam também. Alguns nem sabem. Existe essa discussão, né? Tem gente que acha... Tem dentistas que acham que não muda a mordida. Nós já tivemos essa discussão com debate várias entre vezes. O meio. Entendi. Cada um acredita no que quer, né? Não, tem gente que acredita que a Terra é plana. Então é isso aí. Acredita no que é conveniente acreditar, às vezes. Mas essa questão do aparelho, por exemplo, se eu usei aparelho 10 anos atrás, é possível que eu tenha que... Já corrigi a postura dos meus dentes, é possível que eu tenha que usar de novo no futuro? Porque eu já tenho essa predisposição para ter maxilar, enfim, mordida diferente? Enfim, não nesse sentido. A nossa face, todo o esqueleto em si, né? Cada osso do nosso corpo é refeito a cada X dias ou semanas. Entendi. Então, com o passar do tempo, a nossa face, o nosso osso, tudo muda. E os dentes mudam também. A gente fala que dente torto é a ruga da boca, né? Então, algumas pessoas mais que outras. Entendi. Tá? Então, tem pessoas que não são afetadas, tem pessoas que são. Tem pessoas que nem precisam usar aparelho nunca na vida, né? É normal, com o passar do tempo, os dentes se modificarem. Entendi. Né? Então, até a gente, quando termina o tratamento ortodôntico, a gente fala, você tem que usar a contenção meio que para sempre. Sim. Porque se você não usar, alguma coisa vai modificar. Pode ser que seja vai voltar alguma coisa. Pode ser que seja bastante, né? E não tem como a gente prever. Eu estou usando o Invisalign agora. Eu percebi que você está um pouco brilhante. Isso, por causa da luz. Entendi. Então, porque um dente meu embaixo rodou um pouquinho. Eu fiz aparelho quando eu tinha 11 anos. E daí empurrou meu dente de cima, começou a me incomodar. Agora eu estou tratando eu mesmo. Self-treatment. Quando eu fico imaginando um dentista atendendo... Vocês já tiveram nojo, assim? Às vezes a pessoa tossir, vem um pedaço de comida, sei lá, o pessoal com bafo. Por isso que você dá aquele Listerine, aquele negócio antes. Eu tava com bafo aquele dia que eu fui. É por causa do Covid, agora é obrigatório o paciente fazer o bochecho com o peróxido de hidrogênio, que supostamente elimina carga viral na saliva. Entendi. Então faz ser mais seguro pra gente trabalhar naquela boca. Escapou bem. Mas foi por causa do Covid. Antigamente a gente não usava, mas desde o Covid eles criaram esse protocolo que agora é obrigatório usar. Entendi. O pre-rinse, né, que a gente fala, que é com peróxido de hidrogênio. Entendi. Mas tem casos assim que você fala assim, nossa, essa boca tá tão mal cuidada, alguma coisa assim? Tem, né? Bocas mal cuidadas, a gente vê. Algumas infecções, umas coisas. Mas no fundo a gente tá acostumado. Já, né? Ossos do ofício. Você olha assim, ok. Precisa escovar o dente mais. Sim. Não é uma coisa que vai fazer a gente sentir mal. Você vai falar,
Aí a gente usa máscara também, tá, né? tá para ajudar também a pessoa, ali, né? Tipo, mas tem, especialmente, assim, às vezes a pessoa com aparelho fixo, né? Vem com aqueles... Você olha assim, nossa senhora, quando foi a última vez que você escovou o dente, né? Sim, porque tem que passar o fio dental também entre os negócios, você fala, meu Deus do céu. Nossa, mas é difícil passar fio dental quando você usa aparelho fixo, né? Muito difícil. Ainda bem que inventaram esse negócio aí. Por isso que o índice de cárie em paciente com aparelho fixo vai lá para cima, porque a higienização é muito difícil. Complexo, e eu sempre falo, para mim, assim, o conforto e a higiene com o Invisalign são os 2 benefícios que eu falo para todos os pacientes. Não tem comparação. Eu lembro que quando eu fui lá fazer o clareamento, né? E aí eu fiquei sabendo que eu não consigo fazer nesses 2 dentes, que eu tenho um canal. E quando eu era criança, né, eu tava jogando futebol, tomei uma cotovelada. E eu lembro que eu cheguei no dentista com esses 2 dentes afundados. Eu acho que deve ter sido a pior experiência da dentista. Eu falei assim, não sei se vocês já tiveram uma experiência dessa. Mas ela me deu uma anestesia aqui no céu da boca e puxou pra frente, né? Mas eu não sabia que isso ia me afetar anos depois para fazer o clareamento, porque aí eu tenho que colocar uma cerâmica, né, porcelana. Esses 2 aqui. É muito comum em criança, principalmente meninos, ter trauma, né, nos dentes da frente, às vezes cai, bate, fratura e acaba rompendo o feixe vásculo nervoso e eventualmente vai precisar do canal. E aí o dente com canal escurece. Então é todo um processo, né, que depois pro resto da vida aquilo vai dar trabalho. Às vezes, quando eu vejo uma criança vindo assim, com caso de trauma, me parte o coração. E eu falo pro meu filho, né, que eu sou Toma cuidado. Eu falo, cuida desses dentes. Quando ele vai fazer alguma macaquice, assim, eu falo, olha os dentes. E ele até tira sarro. Ele fala, você se preocupa mais que eu vou quebrar o dente do que se eu quebrar a cabeça? Eu falei, sim, porque a cabeça regenera, o dente não regenera. Pro resto da vida é um problema. Fiquei sabendo agora, né? Mas tudo bem. Criança também, né? Não tem muito o que fazer. Acontece. Se tiver que acontecer, vai. Ainda bem que não perdeu o dente, pelo menos, né? Porque às vezes perde. Mas e aí, aí teria que fazer um implante? Mas em criança não pode. Aí passa toda a adolescência com alguma coisa temporária ali. É traumático. O implante de dente, ele é comum aqui? Vocês fazem implante? Não, a gente não faz no consultório. Mas é um procedimento que é bem caro, não é? É que o implante é um processo que é 2 etapas. Às vezes eu vejo uma galera sem dente, assim, não sei como chama esse dente, mas enfim, mais aqui pro fundo, assim, e aí eu falo assim, acho que não se incomoda tanto. Ou deve ser muito caro, e a pessoa fala assim, é um pouco dos 2. É um pouco dos 2, não é barato. Não incomoda o suficiente para justificar. Gastar, É que o órgão que mais dói é o bolso também, né? Mas então, essa é a diferença da mentalidade, por exemplo. Entendi. No Brasil, as pessoas não querem ficar sem um dente, entendeu? Elas se incomodam. Porque acho que até é uma questão de status, né? Você não ter um dente no Brasil, você vai ser julgado. Você vai ser julgado, né? Com certeza. Enquanto que aqui, tipo assim, um dente lá de trás não dá nada, não faz mal. Então essa mentalidade é diferente. Faz sentido. Você falou das crianças, aqui você também atende criança? Vocês estão? Atendemos, o Gustavo faz ortodontia para criança e eu faço toda a parte de prevenção, tratamento, restauração, tudo. E vocês preferem atender crianças ou adultos? Ou não faz tanta diferença assim? Faz diferença. Criança às vezes é um pouco mais difícil. Complicado, né? Mais não para quieto. Mas ao mesmo tempo é bem gratificante também quando eles têm aquele apego com você, assim, sabe? Sim. É muito bonitinho. Que legal. Gente, eu gosto da variedade, eu gosto de fazer porque aí você não perde a prática também, né? Dia, sabe? Um pouco de tudo, assim. Não passar o dia inteiro fazendo sempre a mesma coisa. Então, sim, que legal. Alguma restauração, uma limpeza, um canal, uma coisa diferente, aí o dia é mais divertido. Que legal. Vocês têm algum conselho para os dentistas brasileiros aqui? Como conseguir atuar na área? O que não fazer, né? Porque eu já vi algumas notícias de pessoas atendendo em casa. Meu Deus. E às vezes acontece de ter uma denúncia e ser deportado. Não digo de brasileiros, né? Eu não sei. Enfim. Aconteceu com um brasileiro, né? Que estava atendendo na casa dele e depois teve um problema sem licença,
E aí não tinha controle de infecção, né? Aí todo mundo que foi atendido por essa pessoa teve que fazer teste de HIV e hepatite. Sério? É muito séria a situação. E ele foi denunciado, foi deportado, enfim. Mas muitos brasileiros que foram lá tratar com essa pessoa estavam com risco sério de poder ter pego HIV ou hepatite. Às vezes por conta do dinheiro, cura, né? Porque é mais barato. Então, esse é um conselho muito sério. Não vá fazer tratamento com uma pessoa que, primeiro, não tenha o registro, né? E segundo, controle de infecção é uma coisa muito séria. Porque você pode pegar uma doença se você for ser atendido por um profissional que vai usar um instrumental que não está adequadamente limpo, esterilizado, né? Então, nossa, na clínica tem todos os protocolos assim que tem que se seguir. Cada paciente tem o pacotinho de instrumental que foi atendido para aquele paciente, tem um código de barra que a gente escaneia e que fica salvo no sistema específico. Se você for lá 10 vezes, vai ter 10 códigos de barra no sistema com os instrumentais que foram usados para o teu atendimento. Então, essa questão é muito séria. Isso é mais rígido aqui na Austrália, vocês acham, do que lá no Brasil? Muito mais. Então tem que seguir, né? Tem que seguir. E vocês podem tomar multa se vocês não seguirem algum procedimento ou tiver alguma... Eles fazem auditoria nas clínicas, assim, bem aleatoriamente. Eles vão escolher uma clínica secret e vão shopper, fazer assim, auditoria. Que vai lá Eles vão checar todas as tuas anotações, vão checar a tua esterilização, vão checar tudo. Até questão de fraude, né? Se a pessoa... Às vezes, entendeu? O paciente pagou cash e a pessoa não colocou no sistema para não pagar imposto, eles checam tudo. Então, aqui não tem como querer fazer o jeitinho. Então, tem que fazer o negócio certo. Fazer o negócio certo. Tudo passa pelo sistema, todo procedimento tem um código que você põe no sistema e fica lá. E você tem que anotar muito certinho o que foi feito naquele paciente, o que você usou, o que você explicou para o paciente, tudo tem que estar lá. Deixar se algum tudo dia descrito. Alguém reclamar alguma coisa, você tem aquilo como você tem o histórico. Prova e histórico, Caramba, que legal. Que legal. Aqui a Austrália, a cultura aqui é diferente também, né? Aqui não tem shortcut. Aqui você quer fazer, você tem que fazer direito. Se você quer fazer a prova, você quer passar na prova, você tem que estudar. Vai, estuda, se dedica, 8 horas por dia. Exatamente. Foi difícil a prova ou você se dedicou tanto que quando você chegou na prova você falou assim, mesmo dedicando foi difícil. Teve uma parte da prova que foi bem difícil, que é uma parte que chama Oral Medicine, que é muito a parte de doenças, que no Brasil a gente não estuda tão a fundo como eles estudam aqui. Entendi. Então, essa parte eu meio que tive que estudar sozinha, assim, não era um conhecimento que eu já tinha tão bem previamente. E essa parte eu fiquei com medo, assim, falei, se eu não passar, vai ser por causa dessa bendita parte. Mas, no fim das contas, consegui tirar a nota suficiente para passar. Mas a prova é bem difícil. E depois a prova prática também, assim, se você já é um dentista experiente, né, a prova prática é tranquila, se você sabe fazer os procedimentos da maneira adequada. Mas eles também vão avaliar toda essa questão de infection control, vão avaliar as tuas anotações, vão avaliar a questão da anamnese, se você pegou todas as informações que você precisava, se aquele paciente tem um problema de saúde, precisa de uma medicação ou não pode fazer certos procedimentos, eles avaliam tudo isso. Então é bem comprehensive, assim, esse processo, porque eles querem saber que você é um profissional que... Capacitado. Você vai passar na prova, você vai começar a trabalhar, você sabe o que está fazendo, né? Não vai sair fazendo besteira por aí. Então essa experiência como assistente foi fundamental para essa prova? Não digo fundamental, mas me ajudou. Te ajudou bastante? Me ajudou, É difícil, por exemplo, você não precisa da licença para ser assistente, precisa? Não. Então o que você precisa para quem quiser entrar nessa área? Geralmente começa como assistente, né? Geralmente começa como assistente. O que você recomenda? Tem que ter uma experiência do Brasil? Tem que falar inglês corretamente. O inglês é fundamental, né? Para poder comunicar com os pacientes. E eu acho que também, assim, ter a humildade de saber que você está trabalhando como assistente, não como dentista. Né? Porque às vezes também já vi isso acontecer. Nunca tive brasileiro, mas já tive assistente dentista de overseas, né? De outros lugares, e que daí aquela pessoa dando não pitaco. se posiciona como assistente, assim, não dando pitaco, mas perguntando coisa, tipo assim, como dentista, entendeu? Pro cliente? Não, para mim. Pro paciente? Para mim. Para você? Tá. Ao invés de estar me ajudando como assistente, fazendo o job da pessoa, ela está querendo aprender o que eu tô fazendo para a vida dela, entendeu?
Então, isso, assim, né? Se você está ali como assistente, faça seu melhor trabalho como assistente. Sim. Depois, se você quiser perguntar, pedir um conselho, alguma coisa, ok. Mas depois do procedimento ali. A pessoa não concentra no que ela tem que fazer. Ela está querendo aprender o que você está fazendo, sabe como? Entendi. Que legal. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu queria fazer 2 perguntas antes. Primeiro, dicas pro pessoal evitar ter que... Não é evitar, mas ir no dentista é necessário. Como é que você pode minimizar os custos disso? Com qual frequência vocês recomendam o pessoal ir também? Como é que funciona? Assim, a recomendação é a cada 6 meses, né? Para fazer o check-up, a limpeza. Nessa primeira visita a gente radiografa os dentes, o que é muito importante. Porque existem certos tipos de cáries que a gente não consegue visualizar só no exame clínico, né? Então, sempre vai incluir radiografia nessa primeira visita. E a gente acaba achando cáries e coisas que precisam ser feitas, né? E às vezes eu vejo muito os pacientes brasileiros assim, mas se eu for pro Brasil, lá é mais barato, posso fazer lá, posso esperar. E às vezes, se você esperar, aquilo vai agravar, vai se tornar uma coisa muito mais complicada. Porque a cárie ela não fica parada, né? Ela fica comendo seu dente. Né? Então, assim, daqui a 6 meses, essa cárie, que era uma cárie... Vai estar pior. Vai estar num canal, aí vai te causar dor. Não tem como pausar a ação da cárie? Não. A cárie que começou, ela vai progredir, vai corroendo o dente por dentro. E, eventualmente, ela chega no nervo, no canal. Então, assim, tratar... preventivamente é sempre a melhor opção. Porque uma restauração vai te custar $250, $300, sei lá. O canal vai te custar $1.200. Entendeu? Entendi. Então, né, bota na balança, assim. Porque você gasta numa balada. Qual é o procedimento do canal? O canal é um procedimento que daí tem que limpar dentro da raiz. Você tira o dente? Tira o nervo do dente. Entendi. Então, as coisas vão complicando, né? Então, sempre trabalhar nessa parte preventiva, que se tiver alguma coisinha que precisa tratar, ainda é simples, ainda é fácil, o custo ainda é baixo, antes que aquilo vire uma coisa mais complicada. Escovar o dente, fio dental. Escovar o dente, fio dental. Fundamental, né? Aprende quando criança, mas às vezes não dá certo, né? Mas a prevenção é super importante, é isso que eu tento passar para os pacientes, assim, né? Se tiver alguma coisa para fazer nessa primeira visita, a gente faz, e daí... Depois disso, trabalha na prevenção para tentar evitar que sempre tenha coisas recorrentes para fazer, né? Que legal. Eu vou terminar com uma pergunta que eu sempre faço. Eu vou pedir para vocês assinarem aqui a bandeira. Que legal. Colocar a data de hoje. E o que a Austrália representa para vocês em uma palavra? E aí, enquanto vocês querem assinar juntos, pode ser. É a mesma palavra, enfim, fica a critério de vocês. Pode assinar na mesma, mesmo, eu sei que vai ficar manchado, depois eu passo um negocinho na mesa que limpa, não, fiquem tranquilos. Você assina o teu, eu assino o meu. E enquanto vocês vão pensando aí, gente, eu vou pedir para vocês, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi muito legal. Vocês gostaram do bate-papo? Muito bacana. Eu aprendi bastante aqui com vocês. Também achei muito interessante. Não sabia da história. E para vocês que querem um pouco mais de informação, aqui está o Instagram da Patrícia e do Gustavo. O Instagram da Vivaldi é Smile Artisans. Está sendo criado. Tá? Então, esperem, né? Mas podem segui-los, que com certeza... Em breve vocês já vão achar lá no próprio Instagram deles. E também entrem no grupo Brasileiro em Ensino de 2022. Se inscrevam no Equalizando no YouTube, Spotify. E no Instagram também, para ficar a par dos nossos podcasts, né? Estamos soltando 2 podcasts por semana. E o que vocês escreveram aí? Oportunidade. Essa é a terra da oportunidade, né? Eu vejo que em termos de negócios, né, você que conversa com os brasileiros que estão abrindo, que estão usando essa oportunidade. A Austrália é um país muito bom se você quiser fazer. Se você botar a tua energia e você quiser fazer a coisa certa,
eu acho que é o país da oportunidade. Perfeito. Por isso que é... Hoje em dia. 23. E vocês aproveitaram a oportunidade que vocês tiveram aqui? Estamos aproveitando. Estamos no começo da jornada. Começo da jornada. 9 anos. 9 anos? Não, mas... Até agora foi muito aprendizado. Agora é um capítulo novo, né? São várias etapas, né? Nesses 9 anos, o tanto que a gente evoluiu como profissional, como pessoa mesmo, né? Também, assim, a minha palavra é reinventar. Eu acho que eu tive que me reinventar. Que legal. Tem a Patrícia do Brasil e tem a Patrícia da Austrália. Uma pessoa completamente diferente. Diferente. Qual diferente? O que mudou, você acha? Você é uma pessoa mais resiliente? Resiliente, 100%. Eu acho que eu sou uma pessoa mais evoluída. Eu consigo ver o valor de cada pessoa ao meu redor, sabe? Que legal, que incrível. Então o pessoal quiser ir no dentista, precisar no dentista, né? Eu acho que querer não é a palavra certa. Ele precisa. Mas eu quero ir lá na verdade, eu quero ir na clínica, no mas se tiver precisar fazer um clareamento, um check-up, uma limpeza, colocar um aparelho, qualquer coisa, né? Eles estão à disposição, o Instagram está aqui. Em breve sai o Instagram do Vivaldi. Correto? E gente, o website também. O website está em construção? Está em construção. Então, vivaldismiles.com.au. É isso. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até uma próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.